Olá, estamos juntos de novo aqui para a gente continuar caminhando dentro do Salmo 23. Tanta coisa, né? Quanta coisa a gente já garimpou aí do Salmo 23 e eu tenho certeza que a gente não tirou tudo. Muita coisa ficou, muito ouro ficou para trás nessa garimpagem que a gente fez. Nós estamos pegando apenas algumas das pepitas de ouro que esses textos estão nos oferecendo. Mas tem muita coisa. A palavra de Deus é maravilhosa por isso. Ela é extremamente profunda e você que está comigo, está estudando, aprendendo, né? Anota tudo aí. Em algum momento alguém vai falar do Salmo 23 e vai acrescentar coisas novas para você, tá bom? Até porque a nossa proposta aqui não é esgotar, mas é tirar algumas coisas que vão abençoar você e a sua vida. Nós estamos agora indo para o próximo nome de Deus que está também no Salmo 23. O texto diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça. Guia-me pelas veredas da justiça. Que legal! Um Deus que anda em justiça. Os irmãos sabem que esse é um tema muito atual para todos nós, né? Nós temos visto como a justiça tem sido tratada no nosso país e todos nós estamos muito decepcionados porque estamos entendendo que a justiça é uma prerrogativa de alguns, que no mundo que nós vivemos a justiça não é para todos e que em geral as pessoas não vivem em injustiça. Mas a palavra de Deus diz que o Deus que nós servimos, o Deus que Davi conheceu, o Deus que ele expõe para mim, para você aqui, o Deus que ele descobriu, é um Deus que anda em justiça. Isso faz todo sentido porque, por exemplo, no Salmo 89, no verso 14, olha o que a Bíblia diz: A justiça e o direito são as bases de teu trono. Amor e fidelidade precedem a tua passagem. Então, o que o salmista está nos dizendo aqui no Salmo 89? Que o trono de Deus, que é onde o rei está sentado, quando a gente fala do rei, a gente fala de quem tem tudo no comando, quem governa, quem dá as leis, quem julga. Quer dizer, esse trono, ele tem uma base. Ele, vamos dizer assim, ele está parafusado em algum lugar, né? Ele está fixado em algum lugar. Aonde o trono de Deus está fixado? Ele diz, na justiça. E como isso é importante para mim e para você, na dimensão que nós estamos vivendo hoje, nos dias de hoje, saber que o Deus que nós servimos é um Deus que vive em justiça e faz justiça. Então, tudo que a gente fala hoje aí de direito, de justiça, porque o texto fala a justiça e o direito, não é? Tudo que a gente estuda sobre direito penal, direito civil, os princípios que estão no direito romano, tudo isso não começou com o homem. Tudo isso é a base do trono de Deus. Deus que estabeleceu justiça. A justiça vem dele. E a justiça está na mão dele. O texto que nós lemos aqui de Davi, que fala de justiça, e a palavra que eu estou usando aqui é Jeová Tsekenu, o Senhor é a nossa justiça. A primeira vez que esse texto aparece, ele está aqui no livro do profeta Jeremias 23, e eu vou ler o verso 5, do verso 5 em diante. Vocês estão entendendo que para cada nome
que eu coloco aqui de Davi, né? Que era o nome de Deus no Salmo 23, a gente vai buscar onde ele nasceu, lá no Velho Testamento. Então diz assim, o verso 5, dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias, Judá será salva, Israel viverá em segurança. E este é o nome pelo qual será chamado. Jeová Tsidkenu, o Senhor é a nossa justiça. Então, olha que interessante, o texto está dizendo que o descendente de Davi, que é Jesus, ele virá com esse nome. O Senhor é a nossa justiça. Ou seja, ele vem para cumprir um ato de justiça. Ele vem para fazer justiça. O Senhor Jesus, falando com seus discípulos, ele disse assim, não andeis ansiosos quanto a esta vida, por coisa alguma, né? Mas depois ele diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar pela justiça de Deus. Então nós estamos diante de um Deus que é justo, e isso nos traz descanso. A justiça de Deus não está baseada na nossa perfeição. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Então nós não podemos olhar para a justiça e pensar que é a minha justiça que vai me livrar, vai me libertar, né? O que me liberta é a justiça dele em Cristo. A Bíblia diz que Jesus pagou o preço da justiça para mim e para você. Era necessário que o pecado fosse pago. A Bíblia diz que o pecado gera ônus. O salário do pecado é a morte. E não tem como ser diferente, porque o Deus que tem o trono fundamentado na justiça foi quem declarou isso. Então, se o pecado gera morte, tem que haver morte para pagar o pecado. E aí o próprio Deus, no seu amor, ele providencia um ato de justiça através de Jesus, nos dando o sol da justiça, nos dando o seu próprio Filho, para que ele morresse e se fizesse justiça por nós. Por isso que o texto diz que o povo ia se alegrar, porque esse descendente de Davi, ele seria justo, ele não cometeria pecados, e então ele seria aceito pela justiça de Deus, e Deus o receberia. Então é nisso que nós cremos, que Deus é tão justo, que ele recebeu o que Jesus fez por nós na cruz. Agora, uma vez que nós fomos alcançados pela justiça de Deus em Cristo Jesus, nós também buscamos a justiça. A gente quer viver em justiça, claro. A gente quer ser justo, embora a nossa limitação humana muitas vezes nos atrapalhe. Mas o que eu queria que você entendesse é que esse Deus justo vai fazer justiça. Então não se incomode com os homens que estão julgando nos nossos dias. Não se incomode com os juízes de hoje. Não se incomode com o Supremo Tribunal Federal, com as coisas que são mal julgadas ali, ou a reveria da própria lei, ou em detrimento de alguns para favorecimento de outros. Isso é uma história
o homem sempre agiu assim. A justiça de Deus é muito diferente da justiça dos homens. Mas o que Davi descobriu, e o que eu e você precisamos entender hoje, é que Deus é justo e Ele fará justiça. Então, se eu sou você, eu corro para Jesus agora. Porque Jesus é a nossa justiça. Você corre para Ele e fica protegido lá. Porque a hora que vier o juízo de Deus, quem não estiver protegido pela justiça de Deus, que é o próprio Filho dele, Jesus, vai ter que lidar com uma sentença de condenação e de morte. Eu quero encerrar lendo para vocês o texto que está em Romanos. Eu gosto muito desse texto do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 8, do verso 33 em diante, que ele diz assim: quem fará alguma acusação contra o escolhido de Deus? Ele está falando de justiça, de justificação. Não é? Quem é que pode te acusar? Mas por que não podem te acusar se você não é justo? Ora, se não há justo nenhum, se não há um justo sequer, por que ninguém pode fazer isso? Por que ninguém pode levantar acusação contra um escolhido de Deus? Porque você está colocado em Cristo. E quem está colocado em Cristo está em justiça. Aí ele diz assim: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Onde nós somos justificados? No sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Quer dizer, no sangue de Jesus nós somos lavados, não é? Ele diz: quem nos condenará? Ora, se a gente nem pode ser acusado, porque o texto diz assim: quem fará alguma acusação? Vocês sabem que antes da condenação tem que ter acusação. Agora Paulo está dizendo: vocês que estão debaixo da justiça de Deus, que é o sangue de Jesus, se não tem nem acusação contra vocês, como é que vocês vão ser condenados? Isso é um disparate. O diabo quer que você pense assim, que você está condenado, mas você não está. Se você está em Cristo, você não está sequer acusado, quanto mais condenado, é o que Paulo está dizendo. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu, mas que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. João usa esse mesmo texto para dizer assim: ele é o nosso advogado junto com ele lá. É o ambiente da justiça. Jesus é o nosso advogado, o diabo é o acusador. Não é? Aí quem nos separará do amor de Cristo? Nada. Nada nos separará desse amor. Então, nessa manhã, o que eu queria? Que você entendesse isso, que o mundo é injusto. Muita coisa acontece aqui, até porque nós somos assim. Mas Deus estabeleceu a sua própria justiça, como Ele prometeu a Jeremias, ao povo de Israel naquele dia. Diz: vai vir o broto, vai vir o filho de Davi. E esse filho de Davi será justo. Ele será chamado, ele será conhecido. Jeová Tsidkenu, o Senhor é a nossa justiça. Então é para lá que a gente corre, porque lá a gente está seguro, lá não tem perigo, lá ninguém vai fazer injustiça, nem comigo, nem com você, porque tudo aqui vai passar. Mas quando vier o terrível dia do Senhor, como a Bíblia diz, é o dia de julgamento, se você estiver no lugar certo, que é em Cristo, não há nem acusação, quanto menos condenação para você. Amém? Então, corra para lá. Beijo no coração, o Senhor é a nossa justiça. Deus abençoe sua vida e seu dia.